Sabadão, um pouquinho antes aqui da final da Copa do Mundo, e eu resolvi fazer um novo formato aqui para vocês, que é reagindo a vídeos sobre investimentos aqui no TikTok, tá? Por que eu resolvi fazer esse tipo de vídeo? Porque eu acho que é uma coisa que pode ter mais alcance e que a gente pode trabalhar alguns assuntos que são abordados nesses vídeos, só que de forma mais profunda e de forma mais científica também. Então acaba que é um conteúdo mais leve, mas que também traz conhecimento e que também pode espalhar essa noção de investimento passivo, de investimento simples e eficiente para mais gente, tudo bem? Então já vamos começar aqui, sem mais delongas, a nossa reação, o nosso react aqui. Como eu investiria os meus primeiros R$100? O último investimento é o mais importante para quem tá começando. Eu começaria investindo R$30 em um CDB que rendesse 100% do CDI e que tivesse liquidez diária para começar a construir a minha reserva de emergência. Com R$40 eu compraria 4 cotas do fundo imobiliário MXRF11, que iria me pagar mensalmente dividendos isentos de imposto de renda. Por fim, eu gastaria os R$30 restantes com conhecimento. Gastaria R$0 para me seguir e acompanhar boas dicas como essa todos os dias e R$30 com o livro Os Segredos da Mente Milionária. Como eu investiria os meus primeiros... Esse final me pegou um pouco, hein? Mas enfim, vamos lá. Para começar, né? Quando a gente está falando de planejamento financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma reserva de emergência, tá? Porque ela é que vai solidificar todo esse planejamento financeiro. Então, assim, R$30, digamos que você tem assim, né? Pegar R$30 só e investir só na reserva é muito pouco, tá? Você tem que investir algo muito próximo desses R$100. Ah, Rod, mas, putz, é muito monótono você investir na reserva de emergência. Eu queria pegar algum desse dinheirinho e investir em ações, investir em, sei lá, fundos imobiliários, alguma coisa para eu aprender, para ser mais legal e tudo mais. Maneiro, ótima prática, tá? Mas não é muito recomendável que você faça isso com uma grande quantidade de dinheiro que você tem. Nesse caso aqui, seria R$70, né? Os outros 30 que só iriam para reserva. Então, primeira coisa, construir reserva tem R$100, tem, sei lá, 50. Vamos pegar a base de 100 aqui. Investe 90, 95 na reserva, os outros R$10, outros R$5, você faz o que você quiser para aprender aí, tá? É um dinheiro de conhecimento para se aprender. Acho válido, mas só R$30 é muito pouco, tá? E aí o segundo ponto é também sobre isso, né? Não vai sair investindo uma parcela considerável do dinheiro que você tem em fundo imobiliário e ações, porque esse não é o seu dever agora, tá? O seu dever agora é montar a sua reserva de emergência, é isso que vai trazer estabilidade para as suas finanças, tá? Para o seu planejamento financeiro. E para fechar, Os Segredos da Mente Milionária é um livro que eu já li, tá? Eu não gosto muito desse livro porque ele tem uma parada de coach muito significativa. Para ser justo, tá? Tem coisas bastante interessantes, tem aquela noção de você ter patrimônio ao invés de focar em renda, tá? E essa é uma coisa, por mais clichê, que é uma coisa que afeta um pouco a sua mentalidade, isso ajuda em certos aspectos financeiros, mas de forma geral é um livro que eu acho que tem que tomar muito cuidado quando você vai ler ele, tá? Porque ele tem um ar coach muito significativo e que faz você achar que é tudo culpa sua e que não existe nenhum ambiente no qual você está inserido, tudo culpa sua. Se você é rico, é culpa sua, se você é pobre, é culpa sua. E esse é um pensamento para lá de negativo para você como pessoa, para a sua saúde mental, tá? Não é assim que funciona. Então, assim, tem alguns ensinamentos bons, mas é complicado ler ele, tá? Você tem que ler com um olhar muito crítico, não dá para sair aceitando tudo que você tem naquele livro, tá bom? Então, bora pro próximo vídeo aqui. Como eu investiria meus primeiros R$500? 220,46 eu compraria boas ações que paguem bons dividendos. Compraria 2 ações do Banco do Brasil, ações da Copel, ações do Banco Santander e ações da Vivo. Todas são excelentes ações em bons setores e que pagam bons dividendos. Os outros 231... Para começar aqui, eu não sei até que ponto que ele vai chegar, mas você já vê aqui embaixo que você tem R$47 destinados para reserva de emergência dos 500, né? Enquanto o resto todo está em ações de fundo imobiliário. De novo, a mesma coisa que eu falei sobre o primeiro vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não tem uma reserva de emergência montada, é focar a maior parte do dinheiro nela para construir ela logo, tá? Para ter solidificação aí no seu planejamento financeiro. Não tem ação pagadora de dividendos, fundo imobiliário, criptomoeda que vá dar essa forma sólida ao seu planejamento financeiro em um nível maior do que uma reserva de emergência bem montada, tá? Em um investimento com muita liquidez e com muita segurança. Tá? Então esquece ações e fundos imobiliários, pelo menos nessa magnitude aqui que eles estão mostrando nesse primeiro momento. O primeiro momento é a reserva de emergência. Eu nunca vou cansar de falar isso. 76 eu investiria em fundos imobiliários, porque eles pagam todos os meses para os seus investidores. Então todos os meses cai... Outro ponto aqui que
que já dá para ver de cara é que, primeiro, você tem um foco só em ações que pagam dividendos, então já tem um vídeo completo aqui falando sobre por que isso não necessariamente é bom, tá? Existe uma grande superestimação dessas ações que pagam dividendos, que elas vão render muito mais do que as ações que não pagam dividendos e tal. Então, assim, é uma coisa que não tem algum parâmetro muito científico por trás, beleza? E a segunda coisa é a pouquíssima diversificação que você tem nessa carteira de investimentos, que você está investindo tudo no Brasil, que é um mercado acionário que representa 1% do mercado acionário do mundo inteiro, tá? Então, não tem como ser uma diversificação boa, tá? E dentro desse mercado acionário que representa 1%, você tem aqui 4 ações, tá? Que, de fato, não é o que a gente poderia chamar de uma diversificação boa, tá? E já dizia aí Markowitz, né? A diversificação é o único almoço grátis, né? A única coisa que você vai fazer nos seus investimentos que vai conseguir aumentar a sua rentabilidade e diminuir o seu risco, tá? Então não tem por que não diversificar os seus investimentos ao máximo possível, tudo bem? Então bora continuar aqui o vídeo. Teria uma renda na minha conta vinda dos meus fundos imobiliários. Compraria uma cota do MXRF11, do Vino11, do Kiso11, compraria outra cota do BCFF11 e do HSML11, que é um fundo imobiliário de shoppings. E os outros 47,78 eu colocaria na reserva de emergência ou de oportunidade. Para isso eu deixaria em alguma conta corrente remunerada, que rende 100% do CDI, ou em algum CDB com liquidez diária. Bom, a parte de fundos imobiliários, acho que tem um pouco a mesma coisa aqui no assunto que eu falei sobre ações. Você tem uma diversificação minúscula, que você está investindo tudo no Brasil e está focando muito em dividendos, que é uma coisa que, e principalmente para quem está começando a investir, para quem está construindo patrimônio, os fundos imobiliários fazem ainda menos sentido, tá? Visto que as ações são as que rendem mais. Tá? Então, para que você vai usar fundos imobiliários que têm uma rentabilidade menor, são menos voláteis, sim, mas se você está construindo patrimônio, você quer juros compostos no longo prazo para você construir o seu patrimônio da forma mais rápida possível, tá? E sempre diversificando para diminuir o seu risco, né? Sempre correndo o menor risco possível. Na minha opinião, os fundos imobiliários não estão nesse pote aí de características que eu citei, tá? Enfim, tá? E fora isso, ele fala aqui, né? Essa reserva pode ser esses R$47, né? Podem ser para reserva de emergência. Se for o caso, se ainda estiver montando, caga para tudo isso que ele falou e monta só sua reserva de emergência e pega, sei lá, 10, 20 reais por mês aí para aprender sobre ações, tá? Esse é o ponto. E ele fala também sobre reserva de oportunidades, tá? O que seria uma reserva de oportunidade? Você hoje, vamos dizer hoje que aqui no mercado acionário, você não está vendo muitas ações para investir, ou fundos imobiliários, ou criptomoedas e tudo mais. Você acha que está tudo muito caro, não está muito boa a oportunidade de investimento. Então, o dinheiro que você tem para investir, você vai reservar ele em algum lugar, nesse caso seria a reserva de oportunidade, para quando aparecer alguma oportunidade boa de investimento, você tirar esse dinheiro dali e investir. Qual que é o problema disso? Eu até tenho que fazer um vídeo sobre isso, que quando você deixa de investir o seu dinheiro, a probabilidade maior é que você acabe perdendo dinheiro, acabe perdendo oportunidade de rentabilidade. Por quê? Porque é muito difícil você acertar esse melhor momento para investir, tá? E sobre isso já tem vídeo aqui no canal, tá? Não existe nenhum parâmetro que você consiga olhar, beleza, vou conseguir investir aqui nesse momento porque eu acho que esse momento é o melhor, tá? Então, tem uma frase que eu não vou lembrar agora quem disse, que é: muito mais gente já perdeu dinheiro esperando o momento certo de investir do que o contrário, né? Do que muito mais gente já ganhou dinheiro, tá? Então, acertar o melhor momento para investir não é uma ciência, tá? É muito mais aleatoriedade, é muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Então, você ter uma reserva de oportunidade esperando que a sorte aconteça é meio complicado. Assim, quanto melhor você investe, tá? E tem já pesquisas mostrando isso, que é melhor você... tem todo o dinheiro aqui investido. Investe tudo aí, sei lá, em ações. Vamos pegar esse exemplo. Isso traria mais rentabilidade para você do que ficar tentando investir esse dinheiro que você tem em determinados momentos que são os melhores, tá? Isso aí geralmente não traz a rentabilidade mais otimizada para você que é investidor individual, tudo bem? Qual é a melhor ação para poder comprar? Eu vou começar a investir hoje. É só comprar todas elas. Beleza, essa foi boa, só que eu sou iniciante. Qual ação eu posso comprar? Eu já disse, se você é iniciante, compre todas elas. Qual é, cara? Mas eu não tenho dinheiro para comprar todas. Mas nem... Eu não sei, eu tenho uma expectativa do que o reinvestidor aqui vai falar e eu já acho que ele vai falar sobre ETFs, né? Que são aqueles fundos muito diversificados onde você investe em uma cota desse fundo e você está investindo em muitas empresas ao mesmo tempo e dependendo do ETF que você escolher, você pode estar investindo até no mundo inteiro. Tá? Então tem aquele aspecto de diversificação, tem aquele outro aspecto que é você não ter que se especializar em valuation, ter que ficar acompanhando
empresa o tempo todo, acompanhando o mercado, o que é muito bom, mas vamos ver se ele vai falar sobre isso. Eu acredito que sim. Precisa de tanto dinheiro, você pode comprar uma cota do IVVB11 e começar a investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E que empresas são essas? Eu tô falando de empresas como a Amazon, a Apple e a Netflix. Que irado, e como funciona? Pensa aqui comigo, se você comprar uma ação da Apple e ela começa a cair, você tem a chance de perder tudo, tá certo? Entendi, mas e o ETF? No ETF, se você comprar uma cota do IVVB11 e a Apple ela começa a cair, não tem nenhum problema, porque tem mais de 400 empresas colocando dinheiro no seu bolso. Caraca, irmão, muito obrigado, vou pesquisar sobre ele, mas onde você aprendeu isso? É que eu sigo o Reinvestidor. Cara, esse aqui é de longe o melhor conteúdo de hoje, tá? Que é o falando sobre ETFs, principalmente para quem tá começando. E ETF também é útil, tá? Tem um pouco dessa ressalva também. O pessoal fala que não, ETF é para investidor iniciante que não sabe fazer nada e tudo mais. Depois você vai começar a aprender valuation, vai investir nas ações ali que você acha que são boas. Eu já tenho uma opinião contrária, tá? Para mim, ETF é bom para todo mundo que é investidor individual e que não é investidor profissional e que não tem muito tempo e que não tem muita nem vontade, né? Nem um conhecimento para ficar, enfim, investindo em ações, investindo em coisas mais complexas, tá? E que não necessariamente trazem mais resultado. Esse vídeo aqui é especialmente importante para mostrar que não é necessário que você invista em empresas que pagam dividendos. Se você pegar o IVVB11, não é um ETF que é um mega pagador de dividendos ali. Eu não vou saber exatamente qual, se eu não me engano é 2% que ele paga de dividendos ao ano, é uma coisa assim. E ele continua assim muito rentável, tá? O único problema aqui é que a IVVB11 é um ETF que só investe nas 500 maiores empresas americanas. E é interessante, né? Quando, assim, eu sei que é pedir demais também, né? Para pessoa que investe só no Brasil, dar esse passo para as empresas americanas que já têm a sua receita diversificada mundialmente, já é um grande passo, tá? Mas é mais interessante ainda que você diversifique seus investimentos no mundo inteiro. Então, hoje a gente tem exemplos de ETFs, como o VT, por exemplo, né? O ACWI que a gente tem aqui no Brasil. Tem outro que eu esqueci o nome agora, que é o World 11, o World 11 aqui da Investo, aqui no Brasil também, que ele vai investir na Europa, ele vai investir na Ásia, ele vai investir nos Estados Unidos, ele vai investir até um pouquinho aqui no Brasil, sempre de acordo com o tamanho do mercado. Eu acho que esses são mais interessantes porque, como eu disse, diversificação nunca é demais, sempre vai aumentar a sua rentabilidade e a sua expectativa de rentabilidade, né? E diminuir o seu risco, né? O risco que você está tomando com os seus investimentos. Então, além do IVVB11, eu procuraria outras opções, tá? Mas é muito interessante, essa noção é um pouco contra-intuitiva, né? De que, não, eu vou começar a investir, vou investir em todas as empresas, ou vou investir em um monte de empresas ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer para acompanhar? Você não precisa acompanhar, tá? É interessante também falar sobre o estudo que a S&P faz todo ano, né? Que é uma empresa de avaliação de risco lá dos Estados Unidos. Eles pegam um ETF, a média de rentabilidade das ações do mercado e comparam com os fundos que tentaram superar essa média, tá? E é por mais contra-intuitivo que isso pareça, né? A média do mercado supera 90% desses fundos que tentam superar essa média, tá? Então, é uma questão de custos, é uma questão de vieses comportamentais dos próprios investidores e dos próprios investidores, dos próprios gestores, tá? Mas principalmente sobre custo, tá? Então, assim, não vou parar de falar nisso. Realmente, você investir através de ETF, na minha opinião, é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Inclusive, se você quiser ajuda para fazer isso aí, para o seu planejamento financeiro, é só entrar em contato comigo aqui no link na descrição também, tá? Que a gente vê qual serviço que mais pode te ajudar. Então é isso, eu queria fazer um react aqui que eu não sei nem quanto tempo ficou com esse vídeo aqui, mas vou tentar fazer mais e tudo mais, e eleito aqui como melhor TikTok do dia, o do Reinvestidor aqui, que é o único que tem algum embasamento, é o único que tem alguma lógica por trás e que tem uma lógica que vai sim beneficiar o investidor iniciante, tudo bem? Então até o próximo vídeo, se quiser algum vídeo aí, escreva aqui nos comentários e bora ver a final da Copa do Mundo.